Galera, boa noite. Vamos iniciar aí a aula de hoje, de junho. Na aula passada eu propus um desafio para vocês, para fins e complemento do método minimização de contatos, cascata pelo método minimização de contatos. E até dei uma passeada antes ali nas tarefas e percebi que ninguém fez essa entrega. Tá tudo como não entregue. Então hoje nós vamos fazer essa solução aí desse desafio e depois nós vamos dar continuidade em outro método, que é a parte de maximização de contatos, cadeia estacionária. Só um momento, por favor. Está aqui, ó, noturno. O que deu, galera? Não entenderam? Em qual que foi o motivo da não realização da atividade? Só para saber aí, qual que tem interesse, não tiveram tempo, qual que não compreenderam com que fazia a montagem. Aí porque eu, falar a verdade, eu me esqueci de fazer, eu tava fazendo agora há pouco ali, ó. Visualizado aqui. Mas os demais que não tem nenhuma entrega, né? Jonathan, o que deu, cara? Não entendeu, Jonathan? O Alcides, o que aconteceu, Alcides? O Alcides tá sem computador, Alcides? Não foi possível? Tô com o computador, professor, daí não tem como, né? Uhum, mas não, o teu colega lá dos grupos, lá das duplas, não entrou em contato contigo para tentar solucionar? Bom, enfim, não vamos ficar aí discutindo o sexo dos anjos. Vamos acelerar esse conteúdo. Galera, a questão era a seguinte: nós tínhamos uma sequência de acionamentos só pelo método minimização de contatos, que é o cascata, só que de forma elétrica. É muito semelhante ao cascata pneumática. Então a sequência era A mais, B mais, C mais, B menos, A menos e C menos. Então, vamos fazer rapidão aí esse circuito. E vocês vão questionando, vê aí qual que é a dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida referente a essa montagem, que eu achei que tinha ficado claro na aula passada. Então, qual que é a primeira situação que vocês devem fazer? É semelhante ao cascata pneumática. É separar os grupos. Então, vamos colocar aqui a nossa sequência algébrica, definir o trajeto e passo, onde era A mais, A menos, A mais, A menos, C mais, B menos, B mais, na verdade, B mais, não, B menos, né? A mais, tô viajando, é A mais, B mais, C mais, B menos, A menos e C menos. Então essa aqui é a sequência de acionamento. Então os atuadores vão obedecer essa sequência. A vai avançar, chegando ao final do curso, B vai avançar, chegando ao final do curso, C vai avançar.
Chegando ao final do curso, o B retorna. Chegando na posição inicial de retorno, o A retorna. E depois o C retorna. Então, o método prevê que não pode repetir uma avanço e retorno para o mesmo atuador. Então, tem que separar os grupos quando ocorrer esse tipo de situação. Então, A avançou, B avançou, C avançou. Ó, o B vai começar a iniciar o retorno. Então, aqui nós temos que separar em grupos. Então, nós vamos fazer, ó, nós temos grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 é A mais, B mais, C mais. E o grupo 2, B menos, A menos e C menos. Então, aqui nós já sabemos, nós somos dois grupos. Como é minimização de contatos, também a regrinha prevê que o número de grupos menos 1, nós vamos ter o número de relés, o número de contadores que nós vamos utilizar. Então, como nós temos dois grupos, A mais, B mais, C mais um grupo e B menos, A menos e C menos outro grupo, então 2 menos 1, nós vamos ter uma contadora, um relé contador. Tá? Então, deixa eu já montar aqui o circuito pneumático. Vamos colocar as etiquetas. A0 ele é recuado, A1 para o atuador A ele é avançado, 100 milímetros. Vamos colocar uma válvula regulador de fluxo, também interessante. Aqui, girar 180 graus. Ok. Colocar uma vazão de 35% de abertura dessa válvula, só para fins de apreciação da sequência dos movimentos. Aqui, Shift, ali. E uma válvula 5 duas vias também. Nós trabalhamos com duplo solenoide. Essa parte de cascata por minimização de contatos só é possível com a válvula duplo solenoide. Beleza. Aqui vamos colocar a etiqueta de 1Y1 responsável pelo avanço e 1Y2 responsável pelo retorno. Vou colocar um escape aqui na entrada 13, no escape, na verdade, vou colocar um silenciador, né? E aqui também vamos colocar um silenciador na saída de exaustão 5. Show de bola. Ó, então fizemos o primeiro comando aqui, o primeiro conjunto. Vamos fazer o segundo conjunto e o terceiro conjunto. Agora, no segundo conjunto, vamos colocar B, porque o atuador 2 e letra B. Atuador B, A, B e C. Como é o segundo atuador, então, para início do segundo atuador, eu vou colocar 2Y1 e para retorno, 2Y2. Aqui, atuador C, o atuador 3, então C0 e aqui C1. E aqui o avanço do atuador, vamos colocar 3Y1 e para o retorno desse atuador 3, 3Y2. Beleza. Então está aqui a nosso conjunto pneumático contemplando os três atuadores. Feito isso, pessoal, nós já sabemos que são dois grupos, de acordo com a separação aqui da sequência. Nós precisamos agora montar o esquema elétrico. Então vamos colocar a fonte 0,24 volts. Beleza. Tá aqui. Para o acionamento de início, nós vamos precisar de uma botoeira. Então vamos colocar um botão de acionamento. Nós vamos precisar para o início também, como é dois grupos menos um, nós vamos ter uma contadora. Então aqui já vou renomear essa contadora como K1. E para fazer o primeiro
selo de retenção de K1, nós vamos precisar, segundo a regra da cascata minimização de contatos, nós vamos precisar de um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto de K1 para fazer essa retenção. Tá? Esse contato aqui, pessoal, normalmente fechado, é o cara que vai mudar o grupo. Pode ser um fim de curso também. Então, esse cara aqui, onde é que está a seta do mouse, é esse cara aqui, ó. Quando C vai mudar do grupo para o grupo 2. Finalizou o grupo 1, vai mudar para o grupo 2. Então, esse cara aqui, C, já é um fim de curso. Se é C+, ele está avançado, então é C1. Então, aqui já dá para nós inserirmos esse fim de curso com o nome C1. Tá? Vamos colocar aqui acionamento por rolete, vai ficar mais interessante. Beleza. A regra da cascata também diz que para o grupo 1, nós vamos ter um contato normalmente aberto. Então, aqui é K1, já identificamos. Aqui também é K1. Beleza. Nós vamos ter um contato normalmente aberto para o grupo 1 e um contato normalmente fechado para o grupo 2. Então, aqui vamos colocar K1. Beleza. E aqui, grupo 2. Grupo 1, grupo 2. Show de bola. Aqui, bonitinho. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Grupo 1. Aqui, grupo 2. Beleza, grupo 1 e grupo 2. Então, grupo 1 é a sequência A+, B+, e C+, e o grupo 2 é a sequência B-, A- e C-. Show de bola. Então, aqui grupo 1 e aqui grupo... Não, grupo 1, grupo 2. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só fazer uma outra atividade aqui. Só para deixar mais interessante aqui nossa cascata. Linha 1. Linha 1. E também nós vamos colocar a linha 2. Então, a linha 1 responsável pelo grupo 1 e a linha 2 responsável pelo grupo... Linha 2 é responsável pelo grupo 2. Grupo 2 com a linha 1, grupo 1 com a linha 1. Grupo 2 com a linha 2, grupo 1 com a linha 1. Vamos ver aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir essa... Só vou pegar um solenoide aqui. Para nós entendermos melhor aqui a nossa problemática. Galera, então é o seguinte. A nossa cascata aqui, pelo método minimização de contatos, nós vamos fazer todo esse acionamento, toda essa sequência pneumática aqui, através de uma contatora. Então, número de grupos menos 1, nós temos uma contatora. Para o grupo 1, nós temos um contato da contatora K1 aberto e um contato K1 fechado. A primeira situação, pessoal, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar avançar o A, olha só, A+. Então, o A+, eu vou, assim que eu der um pulso nessa botoeira, vai fechar o selo aqui. Contato K1 fecha, aqui contato com fecha, e o K2 ele abre. Então, o K1 vai fechar. Então, eu já posso renomear aqui nessa linha 1 esse solenoide, 1Y1, que é o responsável pelo avanço de A. Então, 1Y1. Ok?
Ali, galera. Cachorro chato. Tudo certo? Então, olha só. Vamos dar um play aqui. Ó. Fechou o contato K1. Aqui fecha e aqui abriu. Então, fechando, já vai energizar o solenoide 1Y1, fazendo com que o atuador avançasse. Ele avançou, qual que é o final de curso aqui que vai identificar que chegou ao curso final? É A1. Esse A1 vai ser responsável pela energização de outro solenoide. E qual que vai ser o outro solenoide, pessoal? B1. 2Y1. Para o atuador B avançar. Então, nós temos aqui, ó, esse contato aqui chamado A1. Ele vai estar em série com o solenoide 1Y2. Ó, 2Y1, na verdade. 2Y1. Então, chegando-se ao final do curso, vai fechar o contato de K1, que também deverá estar conectado à linha do grupo 1. Então, olha só. Deixa eu só pôr um pouquinho mais para cima aqui. Beleza. Fechou. Energizou a bobina da contatora K1. Os contatos abertos fecharam e os fechados se abriram. Olha só. Avançou o atuador B. Foi A mais, B mais. Chegou ao final do curso, vai tocar no final no sensor B1. O sensor B1 vai influenciar no avanço de C. Então, vamos colocar aqui um final de curso chamado B1. Nós vamos pôr o solenoide do atuador 3, que é o 3Y1, que é o responsável pelo avanço. Então, 3Y1. Tá ali, ó. Vamos ver se vai funcionar. Impulso. C1. Olha o que aconteceu, pessoal. Bateu em C1. Como o C1 está em contato, um contato normalmente fechado desse fim de curso, ligado em série aqui com a bobina de K1, ele desarmou. Então, desenergizou o grupo 1. Então, se desenergizou o grupo 1, esse contato, quando energizado, aqui no grupo 1, que estou circulando com o mouse, ele estava aberto. Quando bateu lá, o que acontece? Ele desarma o que estava fechado aqui. E esse que está desarmando aqui, ó, a corrente elétrica estava passando pela bobina de K1. O contato que estava fechado do grupo 1, ele se abre. E o que estava aberto, ele se fecha, energizando agora a linha 2. Então, basta-se nós apenas colocarmos esses mesmos solenoides agora conectados na linha 2. Qual que é o próximo passo, pessoal? É o B-, certo? É o B-. Então, o B-, o que é? 2Y2. Então, vamos colocar aqui a mesma situação que nós fizemos aqui no grupo 1. O próximo passo do circuito é o retorno de B. A mais, B mais, C mais. Avançou até o C mais. Agora o B deve retornar. Então, para retornar o B, nós vamos ter que inserir essa etiqueta, 2Y2. 2Y2. Ok. Vamos ver se vai dar boa. Esse método aqui, às vezes parece ser complicado, mas vamos fazendo os testes. Vai no passo a passo. Ó. A mais. B mais. C mais. Batendo em C1 aqui, fecha e aqui abre. Ó, abriu e aqui fechou, K1. Influenciando o retorno de B. B-. O B- recuando, tem um sensor fim de curso aqui, que poderemos agora influenciar no retorno do outro atuador, que no nosso caso agora é o retorno de
A. Então nós vamos colocar o sensor fim de curso chamado de B0. Chamar esse cara aqui chamado de B0. Insere com esse solenoide, 1Y2, que o próximo passo é o retorno de A. Então aqui nós vamos colocar um Y2. Show de bola. Ó, vamos conectar no grupo 2. Então, na linha 2. Vamos ver. Vamos finalizar já. Tá quase finalizando. A mais. B mais. C mais. B menos. Chegando, batendo em B0, fecha o contato, energizando a solenoide 1Y2. Opa, claro, coloquei A0. Qual que é a letra que nós temos que pôr aqui, pessoal? D0, porque recuou o B e como é que vai bater aqui em A0? Recuou o B, vai bater em B0. Então, coloquei errado aqui. Então, aqui é B0. Então, vai energizar o solenoide 1Y2, fazendo com que o A retorne. O A retornando vai energizar, bater aqui, fechar o contato de A0, fazendo com que o atuador C retorne. Então, agora sim, nós vamos ter um contato de A0 e também um solenoide do atuador 3, que é o responsável pelo retorno desse atuador 3, o atuador C. Então, nós vamos conectar aqui, falar aqui, e vai energizar. Assim que retornar, vai energizar o atuador 3Y2. Vamos nessa. Então, A avançou, B avançou, C avançou. Então, A mais, B mais, C mais. Próximo grupo é B retornou, A retornou, e chegando ao final do curso, vai influenciar no solenoide 3Y2, fazendo com que o C retorne. O C retornando, terminou o ciclo de acionamento. Aqui seria tranquilo, seria esse o desafio para vocês montarem essa lógica de acionamento. Mas, se vocês perceberem, ficou energizado aqui o nosso grupo 2. E na aula passada eu falei, para fins de aumento da vida útil do solenoide, o ideal é deixar desenergizado, né? Então, para deixar desenergizado aqui esse grupo 2, olha só, aqui ele está energizado. Poderíamos colocar ali uma botoeira de emergência, mas também é possível colocar esse sensor aqui, ó, que foi o último passo, que é o retorno de C. Colocar um contato normalmente fechado junto aqui com o K1 fechado. Então, quando ele retornar, aqui está fechado e vai abrir, então interrompendo a corrente elétrica. Então, para o grupo 2, aqui nós poderíamos colocar um fim de curso chamado de C0 normalmente fechado. Tá? Então, vamos ver aqui, show de bola. Olha só, quando energizado, não fica em vermelho, então não está, nenhum solenoide aqui está aceso, energizado. Se acionar a sequência de comando, o atuador A vai avançar, o atuador B vai avançar, o atuador C irá avançar também, e mudando de grupo, o B retorna, o A retorna e o C retorna.
B menos, A menos e C menos. O C retornando, pessoal, ele vai abrir aqui. Então, normalmente fechado, quando eu tocar nele, ele vai abrir. Olha só. Então, já desenergizou todo o circuito de acionamento. Galera, ficou claro esse método? Ou não tá fácil de compreender? Olha, professor, tá assim de ver, na teoria tá show de bola. Bom se fosse pra fazer na prática, né? A gente fazer. Não, esse que é o objetivo, com certeza, Alcides. Isso aqui vai ficar muito claro. Se vocês interpretarem isso aqui, entendendo que vai estar energizado aqui saindo 24 volts, vai entrar num contato normalmente aberto da contatora, que vai estar lá na bancada, ou até mesmo lá na indústria. Saindo dessa contatora, vai direto lá para o solenoide da válvula de controle direcional do atuador 1, e saindo do solenoide fecha o circuito. Cara, essa é a montagem que você deve fazer. Então, esse comandinho aqui que você deverá fazer. Então, se você entendeu esse sistema, cara, tá perfeito. Então, eu coloquei essas linhas aqui só para fins de orientação. Mas é possível que nós fazer isso aqui, ó. Da mesma forma, vamos trazer aqui. Isso aqui, ó, a mesma situação. Então, ó, só eliminei as linhas. Mas é isso aqui. Facilitar até a montagem. Tá? Então, um contato saído 24 entra normalmente aberto, e também esse mesmo para fazer puxar desse ponto aqui que vai entrar do 24 volts lá no contato normalmente fechado. E aqui você vai seguir esse circuito. Entrou no contato normalmente fechado, vai sair do contato normalmente fechado, vai lá na entrada de C0, esse cabo aqui. Vem aqui nesse sensor, entrou no sensor, vai sair do sensor normalmente fechado e vai vir diretamente aqui na válvula, a válvula 2Y2, que é o solenoide responsável pelo retorno de B. Saindo do solenoide e fechando o circuito em 0 volts. E aqui também, tu vai pegar aqui, dá para jampear aqui, tu vai puxar desse ponto aqui, ou até mesmo do contato C0 aqui, da saída de C0, tu vai lá na B0. Vai clicar aqui na entrada de B0 vai entrar na entrada do solenoide, tem dois pórticos, entrada e saída. Vai entrar no solenoide 1Y2 e vai sair esse contato fechando o 24 volts, 0,24 volts, fechando o circuito. A mesma coisa aqui também, dá pra você pegar um ponto aqui do ponto B0, do contato aqui no nossa bancada, um borne ali, pegar um pino banana, tu vai lá no contato de A0, aí sai de A0 e vai lá em 3Y2. 3Y2 fecha o circuito em 0 volts. Então, mas eu fico feliz, se vocês entenderam aqui, então entenderam. Na prática vai ser bem mais fácil, com certeza. Tá? Mas o que compete a vocês também é vocês terem esse conhecimento como projetos, né, pessoal? Vocês fazer a montagem. Muitas vezes na indústria você vai precisar levantar os componentes, simular, ver se funciona. Aqui tem as opções de pôr cargas, força. Imagina você comprar uns atuadores, vai montar lá na indústria e não atende as necessidades do processo lá. Então aqui tem o simulador para vocês simularem antes de executar uma possível compra. Levantar o número de materiais disponíveis para a realização da compra.
Onde é que tem aqui? Deixa eu ver. Está, inserir. Ó, inserir lista de peças, olha só. Tá aqui. Então, tudo que vai nesse projeto está designado aqui. Unidade de conservação, cilindro de duplação, dá para nós pôr aqui também as quantidades, né? Quantidades. Lista de peças por componente, olha só. Uma unidade de conservação, fonte de alimentação, que não é necessário comprar, então já está instalado na indústria. Um lubrifil, que seria a unidade de conservação. 3 cilindros de duplação. 6 válvulas reguladoras de fluxo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas reguladoras de fluxo. 3 válvulas 5 duas vias, acionado por duplo solenoide ou comando bidirecional, 1, 2, 3. Uma conexão elétrica de uma fonte 0,24 volts. Um botão de acionamento normalmente aberto, que está aqui o jovem. Um relé, sendo que esse relé, se encontrar no mercado, deverá ter 3 contatos normalmente fechados e 6 contatos normalmente abertos. E 6 solenoides da válvula, que já está integrados aqui as nossas 3 válvulas bidirecionais. Então, esses contatos normalmente fechados seria do relé. Vamos contar aqui fechado. Temos um. A gente está contando esse cara e esse cara aqui. 1, 2, 3. Com fim de curso também. E os abertos está contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contatos normalmente abertos. Beleza, jovens? Diagrama de estados. Deixa eu ver. Onde é que está o diagrama de estados aqui? Vamos ver só isto aqui. Só o sistema elétrico. Ó, tudo em repouso. Ó, B1 acionou. C1 acionou. B0, onde está B0? Aqui, ó, deu um pulso, acionou B0. Vai acionar A0. Está aqui em repouso. Acionou A0. E para fechar aqui, o C0 também vai ser acionado. Acionou. Beleza, pessoal. Então, sem mais delongas aí, vamos ir para o outro método. Também é bem tranquilo. Só que o objetivo é esse, pessoal. Como eu falei sempre para vocês nas aulas anteriores, é que vocês pelo menos se esforcem em tentar fazer. Só assim vocês vão aprender. Se vocês não só ficar assistindo, entende, compreende. Mas aprender mesmo é mexendo. Não somente na bancada ou numa instalação física. Você vai entender a criar um diagrama, criar um projeto aí de acionamento, tá, através da lógica que está em sua mente. Então, eu quero que a máquina faça isso, tal. Com certeza vai ser mais fácil vocês criarem o diagrama de acionamento. Vocês irem intuitivamente um circuito assim, cara, duvido que alguém consiga fazer isso aí. Fazer só na lógica de comando mentalmente, intuitivamente. Então aqui já se torna um pouquinho mais complexo, então é de suma importância que seja realizado os diagramas, né? A montagem de diagramas. Vamos nessa. Alguém falou alguma coisa aqui? Não entendi muito. Jonathan. Ô, Jonathan, tudo certo aí, cara? Falou agora às 7h23. Só fui ver agora teu.
Ó, teu microfone não tá funcionando, né? Não, tranquilo. Show de bola. Mas e agora, John, deu para dar uma compreendida ou não? Show de bola. Beleza. Então vamos nessa. Está aqui, pessoal. Esse jovenzinho aqui. Então está aqui, meus amigos. Vamos nessa. Por que que tá com duas telas aqui? Travou minha máquina. Ainda está processando aqui o cursor do meu mouse. Galera, então esse método cascata também é conhecido por maximização de contatos, cadeia estacionária e também o método passo a passo. Então, sempre quando vai ser semelhante a esse cara que nós fizemos ali, pelo método de minimização de contatos. A grande situação dele é que aqui não prevê custos, então vai ser mais intuitivo, mais fácil de se criar, porque é aquela receitinha de bolo, tanto para cascata pneumática e essa de minimização de contatos, que é a parte de cascata eletropneumática. Então, esse método passo a passo, maximização de contatos, não vamos mais separar em grupos. Então, cada relé vai ser responsável pelo o seu avanço ou o seu retorno do atuador. Vai ter um relé por avanço e um relé para retorno. Então, vai ser bem mais fácil sim, de analisar o funcionamento dele. Então, esse método não apresenta a característica de reduzir o número de relés auxiliares utilizados no comando elétrico. Em compensação, pode ser aplicado com segurança em todo circuito sequencial eletropneumático, não importando o tipo de acionamento das válvulas de controle direcional. Então, é possível nós fazermos esse método cadeia estacionária maximização de contatos com válvula unidirecional ou bidirecional, com dois solenoides ou simples solenoide. Então, isso aqui não vai ter um limite conforme minimização de contatos, que o ideal é só com válvulas duplo solenoide. Aqui você consegue realizar com válvulas simples solenoide ou duplo solenoide também. Então, a grande vantagem que o comando cadeia estacionária leva sobre os demais métodos de construção de circuitos elétricos é a total segurança na emissão de sinais enviados pelos componentes de entrada, tais como botoeiras, chaves fim de cursos, sensores de proximidade, entre outros. Isso significa que o movimento seguinte de uma sequência só ocorre depois da confirmação do movimento anterior. Então, se o atuador B deverá avançar, ele só vai avançar quando o A, digamos, chegar ao final do curso, senão ele vai ficar ali eternamente. Então é um passo por vez, pessoal. Então um respeita o passo do outro. Só vai dar continuidade no circuito assim que acionar um fim de curso de chegada ou de avanço de determinado atuador. Então aqui os passos para a confecção do método maximização de contatos, cadeia estacionária, prevê esse desenho básico aí que nós já realizamos nas aulas anteriores. Nessa aula de hoje nós já fizemos, que é desenhar o circuito com os atuadores e as válvulas, identificando os componentes e as posições de montagem dos fins de curso. Então, olha só, nesse diagrama aqui que está aparecendo na tela de vocês, nós temos como sensores S1, que representa o atuador, digamos, 1 recuado, e S2 avançado. S3 recuado para o atuador 2 e S4 avançado para o atuador 2. Então, isso aqui vai de vocês. Olha só, as nossas válvulas solenoide. Aqui, esse autor colocou como Y1.
E para o retorno do atuador 1, Y2. Para o avanço do atuador 2, Y3. Para o retorno, Y4. Então, isso aqui vai muito do projetista. Eu já vinha habituado colocando um Y1 para o avanço e um Y2 para o retorno. Então, eu já vou manter dessa forma os próximos desenhos. O que está faltando aqui? Não é necessário, muitas vezes, numa máquina, ou até mesmo na bancada, mas eu sempre vou inserir, tanto vou cobrar de vocês, tanto na simulação aqui, que conforme vocês já estão habituados, que é as válvulas reguladoras de fluxo. Por que nós inserimos essas válvulas reguladoras de fluxo? Para fins de apreciação do circuito, pessoal. Porque é muito rápido. Se você energizar um circuito lá numa bancada lá, ou numa máquina, sem essas válvulas reguladoras de fluxo que vai limitar a velocidade de determinado atuador, vai ser muito rápido. Então, tem situações em máquinas que não é necessário. Mas tem situações em máquinas que você precisa parametrizar a velocidade do atuador. E no simulador aqui eu coloco as válvulas reguladoras de fluxo Matter in, Matter out, só para reduzir a velocidade da simulação, para vocês apreciarem o que está acontecendo com o circuito propriamente dito. Tá? Então, o primeiro passo é desenhar esse circuito pneumático com as eletroválvulas padrão. Fonte de alimentação, lubrifio, entra nas válvulas, nas eletroválvulas, e das eletroválvulas vão para os seus devidos atuadores. Ela já vem de praxe energizada aqui, ó, pressurizada, mantendo o atuador recuado, e para que ele mantenha um avanço, realize um avanço, deverá ser energizado um Y1 ou um Y2. Eles vão ficar, são válvulas de memórias, eles vão ficar posicionados avançados, exceto quando receberem um pulso elétrico na solenoide 1Y2 e na solenoide Y4 para que retorne às suas posições iniciais. Segundo passo, pessoal, anotar a sequência de trabalho. Então, nesse caso aqui, A+, B+, B- e A-. Essa aqui é a sequência de trabalho dos atuadores. Para o terceiro passo, nós deveremos colocar a função reset no final dessa sequência. Então, nós vamos ter um relé para o avanço de A, um relé para o avanço de B, um relé para o retorno de B, um relé para o retorno de A e um relé para o reset. Então, vai ser aqui a nossa forma. Diferente do método cascata minimização de contatos. Olha só, o quarto passo, separar todas as funções de comando. Então, aqui era como se fossem, nós separávamos em grupo, né? Então, A+, B+, nós separávamos um grupo, B-, A-. Agora, nós vamos ter um grupo para o A, um grupo para o B, grupo para o B, para o B- e um grupo para o A-. E também um grupinho para o reset. Então, nós adicionamos uma válvula contatora para retornar tudo à sua posição inicial. Então, percebam, o atuador lá do exercício que nós fizemos agora no início da aula, nós utilizamos uma contatora para fazer toda aquela sequência. Se nós tivermos que fazer pela maximização de contatos, aquele circuito que nós fizemos no início da aula, nós vamos precisar de 7 contatoras. Então, é mais fácil de fazer esse circuito, no meu ponto de vista? Só que o custo é relativamente alto em comparação à minimização de contatos. Tá? E o quarto passo, o quinto passo, na verdade, seria preencher a tabela de dados. Então, nós vamos criar uma tabelinha de dados aí para fazer para entender o funcionamento propriamente dito do circuito. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos uma sequência dos movimentos, um exemplo, uma tabela de dados, onde nós temos 3 atuadores, A, B e C. Nesse caso aqui, o A vai avançar, o C vai avançar, o C vai retornar, o A vai retornar, o B vai avançar e o B vai retornar. E vai cair na função reset. Tá? Então, aqui nós temos a sequência dos movimentos. Logo abaixo desses atuadores, dessa sequência, nós deveremos inserir a solenoide que comanda esse movimento. Então, para que o atuador avance, nós precisamos energizar um Y1. Para que o atuador C avance, nós vamos energizar a solenoide 3Y1.
Para que o C retorne, nós vamos energizar o solenoide 3Y2. Para que o A retorne, energizado a solenoide 1Y2. B retornando, solenoide energizada 2Y1. E para avançando, perdão, e o B retornando 2Y2 deverá ser energizado. Aqui desligar os duplos solenoides no passo seguinte. Ó, então quando o C, na verdade, que avançou, essa solenoide aqui deverá ser desenergizada. Quando o C retornar, essa solenoide aqui, 3Y1, deverá ser desenergizada. Quando o A retornar, 3Y2 deverá ser desenergizada. Então, assim vai ser a nossa cadeia estacionária. Então, vai ficar aqui em diagonal. Ó. Aqui vai ser energizado, aqui nós deverá ser desenergizado. Energizado, desenergizado, energizado, desenergizado, tá? Os fins de curso, pessoal, que confirmam o movimento. Quem que confirma que o A chegou ao final do curso aqui? É o A1. Ele só vai dar essa posição, não. O A chegou ao final do curso mediante acionado o A1. O fim de curso que garante que o C chegou ao final do curso é o C1. C0, C menos, C0. A menos, A0. B mais, B1. E B menos é o B0. E aqui nós vamos colocar a memória dos nossos relés. Aqui é nomear cada relé por cada passo que vai ser dado no atuador. Então, para o avanço de A, K1. Para o avanço de C, K2. Ó, perceba em ordem crescente, tá? Retorno de C, K13. Retorno de A, K4. Avanço de B, K5. Retorno de B, K6. E o K0 vai energizar, digamos, a retenção, que vai derrubar toda essa cadeia de retenção que foram criadas por essas contatoras. Então, K0 é o reset. Então, ele vai derrubar todas as retenções realizadas anteriormente. Aqui, pessoal, agora montando o circuito elétrico. O primeiro passo é desenhar a linha padrão de comando. Então, semelhante ao método minimização de contatos. Então, nós temos aqui um botão, um sensor de início, que vai iniciar o nosso sistema, que seria o nosso start. Aqui nós temos um contato que não vai ficar dessa forma. Esse contato aqui, onde é que estou circulando com o mouse, é um contato normalmente fechado. Esse contato aqui seria, digamos, o último passo para da sequência algébrica dos acionamentos atuadores que vai ser inserido aqui, tá? Então, esse contato aqui vocês vão desenhar normalmente aberto, mas você pode desenhar também futuramente com já prevendo esse contato aberto como contato normalmente fechado. Então, isso aqui vai fazer o primeiro selo de retenção do circuito elétrico. Então, o primeiro passo é desenhar a linha padrão de comando. O segundo passo, pessoal, com a tecla Shift, você vai criar uma cópia e vai multiplicar 5 cópias. Por que 5 cópias? Aqui seria uma sequência de 2 atuadores. Então, A mais, B menos e A menos. A mais, B menos e A menos. Então, você vai fazer uma cópia desse conjunto, vai mudar essa botoeira, esse sensor de início aqui, que seria uma botoeira, por um contato normalmente aberto, que aqui vai ser, posteriormente, inserido os fim de cursos responsáveis pelos sinais, tá? Então, essas aqui são fim de curso. Então, como nós somamos um relé a mais para reset, então nós temos um relé do avanço de A, um relé para o avanço de B, um relé para o retorno de B, um relé para o retorno de A e um relé para o reset do sistema, tá? Então, segundo passo, a linha padrão deve ser repetida para ficar igual ao número de memórias ou relés. Terceiro passo, pessoal, olha só. Essa condição que eu falei no início ali. Voltar à primeira linha de comando e inverter o tipo de contato de desligamento. Aqui estava normalmente aberto, nós mudamos para apenas esse contato para normalmente
normalmente fechado, um contato NF. Quarto passo, identificar as memórias ou relés exatamente na ordem como aparece na tabela de identificação. Então, nossos relés estão aqui, a nossa contadora K1, K2, K3, K4 e K0, que é o nosso reset. Então, nós vamos deixar tudo mastigadinho, assim, Se você descobrir como faz a primeira... Descobrir não, você deverá saber fazer a primeira vez, você vai fazer isso aqui eternamente. Então, é mais trabalhoso, mas é mais fácil a forma de acionamento, tá? Segundo passo, identificar as instruções que estão fora da retenção em ordem crescente também. Como o K0 aqui vai ser energizado, vai ser nosso reset, assim que ele for energizado, esse contato fechado ele vai abrir. Então, olha só. Para as contatoras, K1, K2, K3, K4, K5, e para os contatos, logo acima das contatoras, K0 fechado, K1, K2, K3, K4. Então, tudo em ordem crescente. Sexto passo, identificar a retenção correspondente à memória ou relé. Então, aqui nós temos a bobina de K1, nós temos para fazer a retenção aqui, um contato aberto de K1. Aqui nós temos a bobina de K2, nós temos que fazer a retenção aqui, um contato aberto de K2. Aqui também, K3, K3, K4, K4, K0 e K0. Então, esses contatos aqui é para fazer o selo. Ó, nós não temos, aqui não foi identificado, o passo 7. Não sei por que cargas da água, eu acho que eu devo ter excluído sem querer esse slide. Ó. Do sexto já passou lá para o oitavo. O sétimo passo, pessoal, seria aqui a inserção dos fins de cursos. Então, esses contatos que normalmente abertos são os fins de curso. Então, olha só, quando energizado o K1, esse contato aqui vai fechar. Esse contato aqui vai fechar. Então, vai avançar o atuador. O atuador vai bater nesse contato aqui. Então, aqui poderia ser A1. Então, o atuador avançou, bateu aqui nesse fim de curso A1, vai energizar. Como aqui está fechado, energiza K2, aqui fecha e vai avançar um outro atuador. Então, energiza o solenoide, fazendo que avance outro atuador. Então, esses contatos aqui em cima, na retenção, são os fins de cursos que nós vamos inserir. Então, não está visível nesse momento. Então, acho que eu excluí sem querer esse slide, mas aqui é para ser os fins de cursos do sistema. O oitavo passo, pessoal, olha só. Ali nós só criamos ali o diagrama de comando. Agora aqui a linha de potência, nós vamos ter as solenoides das válvulas. Então vai ser padrão aqui. Então esse contato normalmente aberto vai ser responsável pelos avanços dos atuadores. E esses contatos normalmente fechados vai ser responsável pelo retorno dos atuadores. Então vai ser padrão esse sistema aqui. Então aberto em cima, responsáveis pelo avanço, fechados embaixo, responsáveis pelo retorno. O nono passo é copiar um com a tecla Shift selecionada e multiplicar pelo número de relés que tem integrado nas válvulas de controle direcional. Então, percebam, copiei um, são quatro solenoides, nós vamos multiplicar 4 sisteminhas aqui. Y1, Y2, Y3 e Y4, tá? Beleza, então isso aqui seria o décimo passo seria identificar a saída das linhas de potência em ordem crescente. Então, Y1, Y2, Y3 e Y4. 11º passo. Então, com base na tabela que foi apresentado lá, um exemplo lá, nós vamos localizar cada solenoide e identificar quem liga e quem desliga o mesmo. E nós vamos estar inserindo aqui. Então, K1 liga um Y2, K4 liga o Y2, K2 liga o Y3. O K3 liga o Y4. Porém, o K4 desliga o Y4, o K3 desliga o Y3, o K0 desliga o Y2 e o K2 desliga o solenoide Y1. Tá? Então, avanço são contatos abertos e retorno contatos fechados.
Beleza? E aqui nós temos um circuito finalizado pronto para entrar em funcionamento. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser o nosso diagrama elétrico. Então, olha, ficou um pouquinho mais complexo que o sistema por minimização de contatos, mas é mais fácil, mais seguro de ser realizado esse método de acionamento, tá, pessoal? Então, maximização de contatos por cadeia estacionária, ou também conhecido como método passo a passo. Vantagem desse método, pessoal, é simplificar o raciocínio. Então, não exige muito do projetista, do técnico, que ele fique quebrando a cabeça para solucionar um possível acionamento onde queira reduzir, digamos, o número de componentes. Aqui, reduzir o tempo de solução lógica, então é a questão de lógica. Dependendo da complexidade do acionamento, o técnico vai ter uma certa dificuldade. Aqui não, ele vai fazer aquela regrinha, fazer e multiplicar e depois inserir os nomear os contatos, né? Até mesmo as contatoras. Diminuir a zero a chance de erro quando aplicado corretamente. Então não tem erro, pessoal. Fez esse exercício, que esse diagrama, que esse método vai funcionar. Tanto nesse sistema aqui, o método contínuo ou um método único. Então você consegue parametrizar o ciclo contínuo ou o ciclo único, porque é passo a passo. Então você consegue manter o ciclo contínuo de um sistema, diferente do método de minimização de contatos, que está limitado a válvulas bidirecionais acionadas por duplo solenoide, e isso consegue fazer o ciclo único. O ciclo contínuo já se torna um pouco mais complicado. E o último aqui seria resolver o circuito independente do tipo de válvula direcional que está sendo utilizado. Então pode ser válvulas duplo solenoide ou válvulas do tipo simples solenoide. Tá? Então tem essas características como vantagens, né? Mas como desvantagens, conforme já falei no início da aula, é a questão do investimento. Então, cada passo vai ter um relé, uma contadora que vai ser responsável por esse acionamento. Então, esse investimento aí vai se tornar um pouquinho mais caro. Mas, para a solução de circuito, diagnóstico de falhas, solução de falhas no circuito elaborado, se torna mais fácil fazer esse diagnóstico. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos um sistema já com o sistema energizado. Não foi dado o start aqui, mas nós vamos... Vai ser uma... Deixa eu ver. Vamos ver como é que eu... Nem me recordo como que é. Eu acho que é A+, B+, B- e A-. Essa sequência de acionamento. Aqui estamos utilizando válvulas do comando do tipo bidirecional ou duplo solenoide. Então aqui nós temos uma botoeira. Ó, o K0 é o nosso contato de reset. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 contatoras e uma contatora para o reset, para reiniciar o sistema. Então, se nós dermos um pulso na botoeira, o que vai acontecer? Ó, aqui estava aberto, esse contato aqui é aberto. Então, K1 estava aberto, fez esse selo, energizou, olha só, K1 aqui também estava aberto e aqui embaixo fechado. O que aconteceu? Energizou um Y1. Um Y1 vai mudar a condição dessa válvula, fazendo com que o atuador comece a avançar. Se o atuador começou a avançar, ele vai chegar ao seu limite, onde vai bater em A1. Olha só, ele vai começar a avançar, vai bater em A1, vai energizar a bobina de K2 e os contatos de K2 que estão abertos vão se fechar. E os contatos que estão fechados, eles vão se abrir, tá? Então percebam. Então energizou a bobina, aqui fechou os contatos e aqui abriu. Abriu o contato de 1Y1. Então avançou, energizou 2Y1, olha só. Esse atuador B vai começar a avançar. Ó. Energizou a solenoide 2Y1,
Já mudou a condição e avançou. Avançou, bateu em B1. B1 já energizou a contatora K3, onde os contatos abertos irão se fechar e os contatos fechados irão se abrir. Então, A avançou, B avançou. Abriu aqui o contato K3, né? E agora vai retornar B. Então, A avançou, B retornou. Bateu em B0, energizou a bobina de K4. E agora fez a retenção. Ó, fechou? Fez a retenção, os contatos de K4 se fecharam e os abertos se abriram. Então, A mais, B menos e A menos. Ó, retornou, energizou um Y2 aqui e energizou K0. K0 já fez, cortou aqui, ó, desenergizou esse solenoide e abriu o contato inicial aqui. Então aqui na frente, no contato inicial, abriu K0 e agora vai começar a derrubar a cadeia estacionária, olha só. Volta à sua posição inicial. Aqui é a mesma condição, pessoal. A mesma condição. Porém, está sendo utilizada uma válvula simples solenoide. Então, 5 vias acionado por simples solenoide. Então, nós temos o mesmo número de contatos. Ó. K1 obedeceu o mesmo esquema. K1, K2, K3, K4 e K0. Então, K1 energizou um Y1, vai avançar o atuador. Bateu em B1, vai energizar 2Y1, vai avançar B. Avançou. Agora deverá retornar B. Então, para retornar B, tem que abrir esse contato de K3. Então, só fazer o selo aqui, aqui fecha e aqui abre. Ó, retornou B. Retornando B, bateu em B0. B0 tá com os contatos de K4 aqui, da contatora K4. Então, aqui está aberto e aqui está fechado. Quando bateu em B0, desenergiza, fazendo com que o A retorne. O A retornando, vai começar a derrubar. Bateu em B0, olha só, em A0, A retornou. Bateu em A0, vai abrir o contato que está normalmente fechado aqui. Então, energizou a bobina K0, esse contato aqui vai abrir. Então, abriu, vai derrubando a cadeia estacionária. Galera, tranquilo? O que estava difícil? Isso é bem complicado, né? Essa parte de montagem do circuito se torna um pouco trabalhosa. Mas vamos ver aí, vamos fazer um exemplo e de repente vocês vão perceber que não é tão difícil quanto parece. E de fato não é para ser difícil, é para seguir essas regrinhas que vai facilitar o entendimento e montagem de uma pessoa que tenha dificuldade dessa parte de lógica de acionamento, tá? Então vamos nessa. Alguém citou alguma coisa aqui? Show de bola. Vamos nessa. Tá aqui o nosso circuito. Esse aqui nós vamos detonar, pessoal. Vamos detonar esse circuito aqui. Eu queria fazer esse aqui, mas vamos fazer outro. Vamos detonar esse cara aqui. Delete. Ali. Então, qual que vai ser a nossa sequência de acionamento? Vamos pegar uma aqui. Então vai ser A mais
A menos C mais, o atuador C vai avançar. Depois que avançou o atuador C, o atuador B vai avançar. O atuador B vai retornar e depois o atuador C retorna. Então C menos. C mais, B menos e C menos. E também nós vamos precisar fazer o quê? Colocar um reset. Então, vai obedecer o seguinte passo: A mais, B, A menos, C mais, B menos e C menos. Então, aqui está a nossa sequência. E aqui mais uma válvula para o reset. Deixa eu fazer o seguinte. A mais, A menos, C mais, B menos, C menos. Vou fazer rapidão aqui no Excel. Vamos colocar mais, A menos, C mais, B menos e C menos. Beleza. Essa aqui vai ser a nossa sequência. Maximização de contatos. A primeira situação aqui, meus caros, conforme a nossa tabela de dados, é para nós identificarmos a sequência de movimento. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui. Sequência. Show de bola. Então, a nossa sequência de movimentos vai ser A mais, A mais, A mais, A menos, C mais, B mais, B menos e C menos. C menos. Show de bola. Essa aqui vai ser a nossa sequência de movimentos. Qual que é o outro passo? Nós definirmos o solenoide que comanda o movimento. Então, com base aqui no nosso circuito, é os solenoides que vão comandar essa sequência de acionamento. Tá? Então, para que o atuador avance, nós precisamos energizar o solenoide com a etiqueta 1Y1. Para que o atuador A retorne, 1Y2. Se avançado, 3Y1. B avançado, 2Y1. C retornado, 3. Opa, é avançado. B mais, C mais, aqui é B menos. B menos. Atuador B recuado, 2Y2. E o atuador C recuado, precisamos energizar o solenoide chamado 3Y2. Beleza, então aqui é nosso solenoide que comanda o movimento. Solenoide que comanda o movimento.
Show de bola. Próximo passo, meus amigos, é identificar os solenoides, os duplos solenoides que no passo seguinte. Então aqui vai ser em diagonal. Então 1y1 vai ser aqui para ser desenergizado 1y2, 1y1, aqui 1y2, aqui 3y1, ó, nós estamos fazendo de forma diagonal, só repetindo os solenoides, pessoal. E aqui 2y1, 2y2 e aqui 3y2, que é o nosso reset. Essa coluna aqui é do reset. Próximo passo, identificar os fins de curso que confirmam o movimento. Então, qual que é o fim de curso que confirma que A avançou? Então aqui vai ser A1. Que A retornou? A0. Que C avançou, está avançado? C1. Que o B está avançado? B1. Que o B está retornado? B0. C retornado? C0. Então aqui são os solenoides. Fim de curso confirma o movimento. Fim de curso confirma o movimento. E aqui nós vamos colocar passo. Beleza, jovens. E para encerrar aqui, nós temos os relés, né? Relés é a partida. Então, os relés. Deixa eu ver, vamos colocar aqui. Os relés. Então, o relé que vai ser responsável aqui pela confirmação do avanço de A vai ser K1. Para o retorno de A vai ser o K2. Então, vai ser responsável pelos passos, pessoal. Pelo avanço de C aqui em cima vai ser o relé K3. Aqui, para o retorno, avanço de B, K4. Retorno de B, K5. Retorno de C, K6. E o reset, nós vamos ter o K0, que vai ser o retorno à posição inicial. E aqui dá para nós pôr também a opção de partida. Beleza. Então está aqui nossa tabelinha de dados. Galera, é necessário construir essa tabela? Não é necessário. Tá? Então não precisa construir essa tabela. Isso aqui é só para... Estou mostrando para vocês para facilitar o entendimento de acordo com os slides. Então aqui vai ser a nossa botoeira, o primeiro sensor que vai ser o botão de partida. Então, para que energize um Y1 e avance o atuador A. O atuador A vai fazer o selo de K2, fazendo com que o atuador A retorne. O atuador A retornando vai fazer o selo de K3, fazendo com que o atuador C avance. Retornando o atuador C, avançando o atuador C, vai energizar
K4, que vai influenciar no retorno de B. Retornando B, vai bater em energizar o selo de K5, fazendo com que o B retorne. Retornando B, energiza K6, fazendo com que o C retorne. O C retornando, energiza K0, resetando todo o sistema aqui no início novamente. Então, esse aqui vai ser o nosso método maximização de contatos. Então, tá aqui. Aqui nós vamos montar a tabela lá no FluidSim de acordo com essa tabelinha. Beleza? Então está aqui a nossa tabela. Deixa eu deixar em negrito tudo isso aqui. E vamos lá para o FluidSim. Show de bola aqui também, vai ficar em negrito. Beleza. Pessoal, olha só. O que nós vamos fazer primeiramente? É isto aqui. Desenhar a primeira linha padrão de comando. Então já está aqui desenhada. Olha só. Sensor de início de sinal, entrada de sinal. Aqui vai processar o sinal. Então nós vamos multiplicar. Quantos solenoides nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um reset. Então nós vamos colocar 7 contatoras. Deixa eu deixar aqui menorzinho. Agora, olha só. Com o botão Shift do teclado pressionado, eu vou selecionar isso aqui. E arrastar aqui para o lado. Esta botoeira eu não quero. Nós vamos colocar... Opa. Ctrl Z. Aqui vai ser um fim de curso. Então é um contato normalmente aberto. Ali. Agora sim. Então, feito isso, eu tenho 2 contatoras. 2 contatoras. Este cara aqui também é um contato normalmente aberto. Só aqui é um contato normalmente aberto. Só o primeiro contato para fazer o primeiro selo que é fechado. Depois é tudo aberto, pessoal. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contatoras. Tá? O que nós estamos fazendo? Nós já estamos aqui no terceiro passo. Multiplicamos tudo. Agora nós vamos começar aqui invertemos. Primeiro passo, contato normalmente fechado. O resto, todos os contatos normalmente abertos. Agora nós vamos começar a renomear elas. K1, K2, K3, K4, K5. Ó. K1. Segunda contatora, K2. Terceira, K3. Quarta, K4. Quinta, K5. Sexta, K6. E a sétima, como é a contatora de reset, nós vamos colocar um K0, mas poderia ser K7 também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos renomear aqui, fazer a ligação e renomear já os contatos que vai auxiliar na retenção. Olha só, pessoal. É um pouquinho trabalhoso, mas é bem tranquilo a regrinha. Feito isso, nós vamos lá para o quinto passo. Olha só, K0, como é responsável pelo reset, vai vir aqui, ó, com o normalmente fechado. Então, K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6. Então, esse contato fechado é K0, responsável por essa solenoide que vai resetar todo o sistema. Aqui nós vamos colocar K1, em ordem crescente também, K2, K3, K4, K5 e aqui K6. Olha que maravilha. Beleza, olha só, estamos montando o nosso sistema. O próximo passo é
identificar a retenção correspondente à memória ou ao relé. Então, isso aqui. Essa retenção aqui deverá ser K1. Ó, energizou essa bobina, aqui vai fechar. Então, aqui é K1. Também, pessoal, tudo masticadinho. Aqui é K2. Aqui é K3. Aqui é K4. K5. K6 e K0. Fechou. Beleza. Olha só que maravilha, meus amigos. Olha que maravilha. Feito isso, ó, já estamos praticamente iniciamos aqui nosso comando. Ó. Energizou K1, provavelmente vai energizar esse solenoide 1Y1, o atuador A vai avançar. Então aqui nós também vamos colocar de acordo com a nossa sequência aqui, pessoal. Olha só, tá tudo bonitinho. K1 responsável pelo Y1, K2 pelo retorno de A. Então nós vamos colocar esses contatos de acordo com a nossa sequência algébrica. Então é A mais, A menos, C mais, B mais, B menos e C menos. Então aqui, pessoal, quando o atuador A avançou ou avançar, vai bater em A1. A1 vai ser responsável pelo próximo passo. Então aqui, nesse contato aberto, eu vou colocar ele como que chegou. Então aqui vai ser A1. A1. Próximo contato aqui, qual que é a sequência? É A0, ó, A1 e A menos. Então esse contato aqui é A0. O próximo passo, C+. Então aqui é C1. Próximo passo, B+. Então esse contato aqui é B1. Então, ó, A1, A0, C1, B1, ó, B- é B0. E aqui é show de bola. E esse contato aqui vai ser C0. É isso aí, olha só. A1, A0, C1, B1, B0 e C0, de acordo aqui com o nosso diagrama de acionamento. B0. Isso aí, agora ficou mais visível, né? Perfeito. Então, nós já renomeamos todos os contatos, normalmente aberto, fechado, renomeamos as contatoras, deixando em ordem crescente. Agora nós vamos fazer as linhas de potência. O próximo passo aqui é fazer a linha de potência. Então vamos nessa, pessoal. Olha só. A linha de potência, nós vamos precisar de uma válvula solenoide. Esse é bobinho. Uma válvula solenoide. Deixa eu arrastar aqui para nós. Uma válvula solenoide. Nós vamos precisar de um contato normalmente fechado embaixo e um contato normalmente aberto em cima.
Vamos tirar também esses... Beleza, olha só, galera. Aqui está relacionado a nossa linha de... Nosso comando de potência. Então, como nós temos 6 solenoides, nós vamos inserir 6 solenoides, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 solenoides. Então, tudo bem, vamos fazer a mesma situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solenoides. E vamos fazer as ligações também. E depois nós só vamos lá na tabela consultar quem que liga a quem e quem desenergiza quem. Tá? Perfeito. Então está aqui nosso comando de potência. Na nossa tabela, o primeiro solenoide, o A avança, então 1Y1. O segundo, 1Y2. Então esse solenoide aqui vai ser chamado de 1Y1, também sequência em ordem crescente. Aqui 1Y2. O terceiro solenoide, que comanda o passo do avanço de C, é 3Y1. E o quarto solenoide, 2Y1. Então 3Y1, 2Y1. Aqui 3Y1. E aqui 2Y1. E os dois últimos passos é o retorno de B e o retorno de C. Então 2Y2 e 3Y2. 2Y2. E aqui 3Y2. Show de bola. Uhum. Perfeito. Só arrastar um pouquinho para cá. Vamos ajustar para facilitar a visualização. Beleza, jovens. Galera, agora é o seguinte. Nós vamos nomear aqui os solenoides que são responsáveis pelos avanços. Pelos avanços e retorno. Então, os normalmente aberto aqui em cima são responsáveis pelos avanços. E os normalmente fechado aqui são responsáveis pelos retornos dos atuadores, tá? Então vamos voltar lá na nossa tabela e vamos ver aqui quem que é responsável pelo avanço de quem e quem é responsável pelo retorno. Então, olha só, A1 é K1 e quem vai ser responsável pelo retorno de A0 é K2. Então, eu acredito que vai ficar tudo em diagonal assim, pessoal. Vai ser bem mais fácil. Então, olha só, K1, K2, K3, K4, K5, K6 e K2, K3, K2, K2 pela desenergização de Y1, K3, K4, K5, K6 e K0. Então, vamos nessa aqui. Aqui, K1. Ok. K2. K2, ok. K3. K4. K5. Aqui, K6. Beleza. K1 aqui vai ter que estar
K2, então aqui nós vamos colocar K2, como é diagonal, K2, aqui K3, K4, K5, K6 e K0 de reset. Bom, está aí o nosso sistema. Beleza. Galera, vamos ver se vai funcionar o sistema. Agora vamos energizar e ver se vai dar boa, se ficou tudo de acordo conforme nossas regras estabelecidas. Vamos nessa. Ó, energizei. Avançou, energizou 1Y1. Vai bater em A1 e energizar K2. Ó, A retornou. Batendo em A0, aqui o próximo passo, vai energizar K3. Vai fechar energizando 3Y1. Então, C+, C menos, não, C+, B+, B menos, vai bater em B0 aqui e energizar K6, retornando C. Batendo em C0, vai energizar, ó, desenergizar aqui o nosso reset. Então, para esse tipo de circuito, se nós colocássemos uma botoeira aqui também, da mesma forma que nós fizemos nas aulas passadas, uma botoeira com trava e uma central, uma para startup do sistema, teste de funcionamento inicial e depois que está tudo legal, dá um ciclo contínuo. Então, dessa forma aqui, por esse método cascata cadeia estacionária, é possível fazer esse tipo de condição. Então, vai ficar contínuo, porque só vai confirmar um passo para iniciar outro passo. Então, confirma um passo e inicia outro passo. C+, B+, B menos e C menos. Então, perceba que as retenções estão todas energizadas. Só esse reset aqui, o K0, que vai começar a derrubar toda essa cascata. Vou colocar aqui um 100% aqui de abertura. Aqui. Sem aqui. Sem aqui. Ó, então, ó, todas as aberturas, as válvulas 100% abertas, você não consegue apreciar o circuito. Ah, mas tem sistemas industriais que trabalham dessa forma. Para 50%. 50%. Ainda está rápido, né? Galera, alguma dúvida, alguma situação aí, alguma curiosidade?
uma outra situação. Abrir aqui já mais espaço aí para finalizar. Galera, conversei, eu chamei a atenção de vocês aí, mas ninguém me respondeu alguma situação. O pessoal tá tranquilo? Esse método, maximização de contatos. É, mais ou menos, senhor, tá tranquilo. Uhum. Eu vou disponibilizar esses slides. Acredito que eu não anexei na turma lá para vocês fazerem o download, mas é seguir aqueles passo a passo lá que não tem erro, tá? E essa tabela aqui, pessoal, é intuitivo, não precisa fazer essa tabela. Ah, é obrigado a fazer a tabela? Não, não é obrigado não, tá? Aqui só foi mais para complementar aí a nossa aula, tá? Então, seguinte, pessoal, esse circuito aqui nós fizemos com válvulas bidirecionais aqui por duplo solenoide. Então, temos dois solenoides, sendo um responsável pelo avanço e outro pelo retorno. Mas é possível fazer com esse tipo de válvula aqui. Então, com um simples solenoide. Olha só. Vamos montar aqui esse circuito aqui com uma válvula simples solenoide. Então vai dar para fazer uns trabalhinhos bem legal lá quando nós retornarmos para as aulas presenciais. Pois uns vamos fazer com as válvulas simples solenoide que tem disponível, e os outros vão fazer com as válvulas disponíveis duplo solenoide. Então vai fazer o mesmo circuito, porém com válvulas diferentes. Tá? Então é o seguinte, sendo dessa forma, olha só, nós não precisamos de 3 solenoides, deveremos eliminar. Tá? Então, sobrando-se apenas 3 solenoides. A solenoide 1Y1, a solenoide 2Y1 e a solenoide 3Y1. Então vai ser essa aqui, ó, 1Y1. Aqui nós devemos colocar 2Y1. E essa aqui nós vamos colocar como 3Y1, já está certo, tá? Nós só vamos renomear esses contatos aqui. Vamos deixar em branco aqui para nós entendermos. Olha só. Aqui na nossa tabela, o que vai acontecer, pessoal? Nós não vamos ter mais esse solenoide aqui que vai ser influenciado para o retorno de A. Nós não vamos ter mais esse solenoide aqui que vai ser responsável pelo retorno de B e retorno de C. Então esse aqui nós vamos colocar vamos deixar em vermelho. Então 1Y1 é como quando ele está desenergizado. Então vamos deixar aqui uma condição vermelha para ele. Então esse cara, se energizado aqui, 1Y1, está avançado. Se está desenergizado aqui, ele está em vermelho. Tá? Esse cara aqui também, nós vamos colocar o B menos colocar 2Y1. Porque agora a mola não tem 2 solenoides. Então vai ser a mola o mesmo solenoide, digamos. E aqui 3Y1 em vermelho também. 3Y1, vamos deixar em vermelho também. Show de bola. Então é o seguinte, galera. Olha só. Aqui nós temos os avanços. A mais, A menos, C mais, B menos e C menos. Onde está em vermelho é que as nossas solenoides estão desabilitadas. Tá? Então a mola mandou para frente. Aqui o que daria para nós fazer também? Deixa eu ver, um Y1 aqui dá para nós copiar dessa forma aqui também. Deixa eu ver.
aqui 2y1 e aqui 3y1. 3y1. Show de bola. Olha só, pessoal. O que nós vamos falar? Que nem eu comentei antes com vocês. Aqui estão abertos, são responsáveis pelos avanços dos atuadores. Tá? Então, quem que são os avanços dos atuadores? Então, A mais, B mais, não, A mais, C mais e B mais. A mais, C mais e B mais, certo? Então, A avança, o C avança e o B avança, que é A mais, daí o A menos, não vamos considerar, só vamos considerar os avanços. Então, A mais, C mais e B mais. Olha aqui na nossa tabela. Quem que está sendo responsável pelo avanço de A mais? Olha aqui, A mais. K1, certo? Quem é responsável pelo avanço de B mais? K4, certo? Olha só, tá na coluna. Quem que é responsável pelo avanço de C mais? K3. Então tá aqui. Então, K1, A mais, K3, C mais e K4, B mais. Tá? Vamos colocar lá, K1, K3 e K4 para os contatos normalmente abertos. Aqui nós vamos ter K1, K1, coluna de A. Qual que é o B? É K4, coluna de B, olha só. Por que B, pessoal? É 2y1, tá? Olha aqui, nós temos 2y1, então aqui nós vamos ter que pôr um K4. Vamos ver aqui, ó, avanço de C é K3, ó, 3y1, solenoide que comanda o movimento de avanço. Então nós vamos colocar esse cara aqui, K3, para o avanço de C. Aqui nós vamos colocar K3. Show de bola. E agora, pessoal, quem que desabilita o retorno de A? Olha só, 1y1. Aqui é desenergizado, então é K2. Então, aqui no nosso comando, aqui nós vamos colocar K2. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Quem que é responsável pelo retorno de B? Olha só, esse aqui em fechado, em vermelho. B menos é 2y1, desligado. Então, nós temos o K5, certo? Olha, B menos K5. E o retorno de C, nós vamos ter o K6, olha só. Retorno de C, K6. Então, aqui no nosso fluido C, nós vamos colocar aqui K6. Então, nós mudamos as válvulas, não alteramos aqui o nosso comando, mas sim é só os solenoides da unidade de potência aqui, onde é que estão integrados os solenoides, aqui na parte de comando das retenções, mantivemos as mesmas condições. Vamos ver se vai funcionar. A mais. Opa, deu erro. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Olha o avanço de B, de C aqui, ó. O avanço de C. Olha qual que é a contatora para o avanço de C. Nos contatos abertos. C avançando é K3. Para energizar o 3Y1. Olha só o que eu coloquei. K2. Aqui eu coloquei errado. Agora vamos testar novamente. A mais, A menos. C mais, B mais, B menos, C menos. E agora vai resetar. Eu coloquei errado, coloquei contato K2. E o contato que é responsável pelo avanço de C, aqui é o K3.
Avanço de A, K1. Avanço de B, K4. Retorno de A, K2. Retorno de B, K5. E retorno de C, K6. Ó, aqui estão os contatos pelos retornos e aqui pelos avanços. K1, K4 e K3, avanço. Avanço a mais K1, avanço de B, K4 e avanço de C, K3. Retorno de A, K2, retorno de B, K5 e retorno de C, K6. Retorno de A, K2, retorno de B, K5 e retorno de C, K6. Galera, tudo certo aí? Conseguiram compreender um pouco? Então, como é padrão aí das nossas aulas aí, vou propor um desafio para vocês. Vimos a parte, até o momento, a parte de pneumática, a parte de cascata pneumática, método intuitivo de eletropneumática, o método cascata por minimização de contatos na parte eletropneumática e finalizamos agora com a parte do passo a passo, maximização de contatos, cadeia estacionária para o sistema eletropneumático. Então, vou propor um desafio para vocês estarem solucionando. Na aula que vem, fizemos uma revisão, eu aplico uma avaliaçãozinha para ser entregue na aula ainda e finalizamos esse conteúdo de eletropneumática. Daí fica só para nós fazermos os nossos ensaios nas bancadas, nos encontros presenciais. Beleza, meus jovens? Beleza, professor? Fechou então. Vou estar anexando a tarefa lá e estar postando também no YouTube essa aula. Fechou? Um abraço, boa noite. Tenha uma boa semana. Se cuide. Até mais. Boa noite, até mais. Até mais, até mais. Valeu.